Quando o senhor vê aquela manutenção daquele acampamento na frente dos quartéis por tanto tempo, o senhor acha que qual é a responsabilização do Exército, das Forças Armadas de permitir, por exemplo, até porque a gente sabe que teve logo após a invasão aquela discussão forte entre o então comandante do Exército, o general Arruda, e o ministro Flávio Dino, sobre tirar ou não o acampamento naquela noite. E o então comandante colocou 2 tanques ali na frente justamente para que não fossem retirados. Como é que o senhor avalia a manutenção do acampamento e a responsabilização ali daqueles comandantes naquele momento? O primeiro debate foi comigo. Eu fui o primeiro a chegar nos acampamentos, liderando a tropa da Polícia Militar do Distrito Federal, e o diálogo se deu com o general Dutra, então comandante militar do Planalto. Foi um debate duro, respeitoso, mas duro. Veja, esses acampamentos, primeiro, não há precedente na história do Brasil de acampamentos montados em frente às unidades militares abertamente golpistas, que defendiam abertamente o rompimento do Estado Democrático de Direito, o rompimento da Constituição. Não há precedente na história do Brasil. Esses acampamentos foram montados no dia seguinte ao resultado da eleição. E esses acampamentos jamais teriam sido montados se eles não tivessem contado com o apoio do então comandante em chefe das Forças Armadas, na época, senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, se tem um responsável pela montagem desse acampamento, era o então comandante em chefe das Forças Armadas, que permitiu, ele como comandante das Forças Armadas, como manda a Constituição, permitiu que esses acampamentos fossem montados numa agressão clara às instituições democráticas e ao processo democrático no Brasil. E o senhor acha que isso coloca o comandante em chefe Jair Bolsonaro como um dos responsáveis pelo 8 de janeiro? Veja, ele vai ter, na minha opinião, com certeza que responder por isso. Veja, ele passou 4 anos atacando as instituições democráticas. Ele passou 4 anos atacando o Supremo Tribunal Federal. Ele passou 4 anos atacando as urnas eletrônicas, o processo democrático das eleições no Brasil. Depois, ele perde as eleições e permite que acampamentos golpistas sejam montados em frente ao quartel-general do Exército. Então, a minha compreensão é que uma hora ele vai ter que responder por esses atos. E o senhor acha que há também elementos para responsabilizar o governador Ibanez e o então secretário de Justiça Anderson Torres? Veja, secretário de Segurança, desculpa. Eu creio que o erro do governador Ibanez, à época, foi o pouco cuidado na escolha do seu secretário de Segurança Pública. Porque o senhor Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança de Bolsonaro, era do núcleo do governo anterior, um núcleo que conspirava, que atacava as instituições democráticas. Então, num clima desse, de grande tensão no país, você pegar o ex-ministro da Justiça e Segurança do Bolsonaro e nomear secretário de Segurança da capital federal, me parece, no mínimo, uma imprudência, falta de cuidado. Por quê? Porque, segundo a Constituição, a responsabilidade pela segurança dos poderes constituídos na capital federal é do governo do Distrito Federal. Não sei se todo mundo sabe, mas esse ano o governo do Distrito Federal está recebendo 22,9 bilhões de reais do Fundo Constitucional para cuidar da segurança pública. Então, então, como você pega o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que atentava abertamente contra as instituições, para cuidar da segurança das instituições? Isso me parece uma imprudência.